Bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui na JS Conecta, mais um episódio do podcast da JS Brasil, provando que investimento socioambiental traz retorno. Meu nome é Elian Fontes, sou consultor internacional aqui da empresa. Estamos aqui com o presidente da JS Brasil, o Miguel Fontes, e a nossa convidada de hoje é a Gleice Moraes, trabalha há 15 anos no mercado de cooperativismo e transformação social privada. Muito obrigado aí pela sua participação, Gleice. Eu queria primeiro começar com você se apresentando para o nosso público, falando um pouco sobre a sua história, a carreira e como que você se interessou, né, por essa área do cooperativismo. Muito obrigado aí. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de rever, né, amigos de longa data, né, já atuamos aí em outro momento juntos, com pesquisa de impacto. Passa tão rápido, né, Gleice? Passa muito rápido. Quantas coisas aconteceram em 7 anos, basicamente, né, Miguel? Mas uma satisfação enorme estar aqui com vocês e falar sobre um tema, né, com quem realmente entende sobre o assunto, como a JS Brasil. A minha formação é em cooperativismo, eu sou bacharel em cooperativismo. Tem pessoas que formam nesse tema, viu, Miguel e Liana? Existem algumas poucas universidades federais que têm um curso de bacharel em cooperativismo. Legal. Eu fiz mestrado em administração, então às vezes eu gosto de colocar a capinha de pesquisadora também, então é um ambiente que eu gosto, embora eu não esteja atuando atualmente diretamente com pesquisa, mas é algo que de vez em quando mexe comigo, fico até pensando se eu vou fazer um doutorado ou não, mas acho que ainda não. Eu te entendo como é que é, porque eu estou fazendo mestrado agora, né, eu sei como é que é. Exatamente. E tenho especialização em direitos humanos, responsabilidade social, que é a minha praia, eu gosto muito de trabalhar com esse tema, desde que eu iniciei minha carreira profissional aqui 15 anos, sempre atuei no cooperativismo e com essas temáticas de investimento social privado, com sustentabilidade, e eu arrisco falar que eu não sei trabalhar com outra coisa, eu só sei falar de cooperativismo e só sei falar de investimento social privado e ESG. Então, é onde eu me sinto bem e confortável em atuar. E ESG é definido como Environment Social Governance. Isso, exatamente. Né? Que eu acho que é um pouco dessa cápsula, né? Desse guarda-chuva que incorpora todos os elementos hoje da responsabilidade social corporativa, do investimento social privado, né? Acabou dando uma abrangência maior, né? E tá começando a ficar um pouquinho mais aceitável falar ASG agora, porque o E de Environment em inglês, muitas pessoas, inclusive no evento que eu participei agora essa semana, eles estão falando bastante sobre a questão do ASG, porque é um ambiente, né? Abrasileirando. E trazer o termo mais acessibilidade, né? Para que as pessoas entendam, né? Essa terminologia. E o tema como ele é de fato, né? A questão da metrificação, né? E não só a sustentabilidade como um guarda-chuva amplo, mas o ESG ou a ESG, né? De forma como ele nasceu, né? Para trazer essas métricas mesmo para a temática. Explica para a gente, assim, para um leigo, o que é cooperativismo? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que é o grande tema hoje, né? A gente falar sobre impacto, sobre cooperativismo. O cooperativismo, ele preconiza um modelo de organização econômica e social pautado na coletividade. Então, por exemplo, talvez questões que a gente não conseguiria acessar produtos ou serviços de uma forma isolada, a gente consegue de uma forma coletiva com outras pessoas. Então, a gente consegue ter custos melhores, ganhos em escala, né, e até serviços de mais qualidade se organizados no formato de cooperativa. Hoje, no Brasil, nós temos uma legislação específica para o cooperativismo, que é a Lei 5764, de 1971, e ela que traz todo o amparato legal explicando o que é uma cooperativa, como que ela funciona. Né? Então, a cooperativa ela é uma organização econômica, ela não visa lucro, e ela é uma sociedade de pessoas. Né? Então, significa que, por exemplo, na tomada de decisões na cooperativa, né, a gente tem os cooperados, que, vamos dizer assim, numa instituição financeira tradicional seriam clientes, numa cooperativa a gente chama de associado. E essa pessoa, ela é ao mesmo tempo o beneficiário da cooperativa e o dono. Então, ela pode participar democraticamente das decisões da cooperativa. Quando tem a sua Assembleia Geral, esse cooperado pode ir lá e ele tem direito a votar nas decisões estratégicas da cooperativa, independente do valor de capital social que ele tem investido na organização. As cooperativas, elas têm uma condição de igualdade política entre as pessoas. Mas no quesito econômico, ou seja, quando ela tem o seu resultado positivo, que numa empresa convencional a gente chama de lucro, e na cooperativa a gente chama de sobra, essa sobra ela é dividida equitativamente entre os seus cooperados na proporção da movimentação que ele faz com a cooperativa. Então, suponhamos que nós três
somos cooperados de uma instituição financeira cooperativa. Então, o Lian, ele tem lá o seu investimento, tem um consórcio, você tem crédito, tem consórcio, tem investimento, tem outros produtos. Na hora que tiver o resultado positivo da cooperativa, se o Miguel foi um cooperado que operacionalizou mais com a cooperativa no montante maior, ele vai receber mais sobras do que o Lian. Então, é na proporção da utilização, né, dos meios administrativos da cooperativa, do uso dos serviços financeiros que a gente faz dela. Então, tem essa igualdade política, tem essa equidade econômica, o associado, que é o cliente, o usuário, ele é dono efetivamente do negócio, por isso ele pode participar. Então, ele é um modelo que ele inverte totalmente a lógica tradicional, né, de propriedade, e é um modelo alternativo, né, hoje... pensando em modelos de negócio, né, atualmente. E eu vi que essas cooperativas, elas são realmente regulamentadas por instituições do governo, né? Eu não sei exatamente se todas são do governo, mas, por exemplo, estava vendo que cooperativas de crédito, elas são regulamentadas pelo próprio Banco Central. Sim. As cooperativas, elas são autônomas e independentes. Isso é um dos princípios do cooperativismo, né? São 7 princípios que as cooperativas têm. Então, hoje no Brasil são 8 ramos que são definidos pela Organização das Cooperativas Brasileiras de cooperativas. Temos as cooperativas de crédito, né? Como você exemplificou, que hoje elas respondem à regulação do Banco Central do Brasil. As cooperativas educacionais, por exemplo, ao Ministério da Educação. As cooperativas de saúde, a Agência Nacional da Saúde. As cooperativas de trabalho, a Agência Nacional de Transporte, né? E por aí vai. Tem então, segmento. Tem os segmentos. São 8 ramos, né, que existem. Mas se a gente for desmembrar esses ramos em subcategorias, salvo engano, são entre 30 e 35 setores econômicos hoje que conseguem se organizar no Brasil em um formato de cooperativa. Eu estava até, antes da gente começar, né, trazendo aqui de um livro que eu escrevi sobre ressignificância econômica, sobre todos esses aspectos, né, e lógico que eu cito o modelo da cooperativa, assim como a economia solidária, os bancos de crédito, né, comunitários. E essa definição da organização das cooperativas do Brasil sempre me chamou a atenção, né? Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade individual e coletivo. Porque quando você está falando, Gleice, você fala muito bem, né, do modelo, assim, como é a estrutura econômica das sobras, da divisão, mas tem tanta coisa que perpassa esse modelo, né? Tem assim, da humanidade dele mesmo, né? Do que ele promove como conceito mesmo, ou filosofia de trabalho. Perfeito. É bem isso mesmo, Miguel. Esse trecho que está no seu livro reflete bem, acho que esse lado transformador das cooperativas. Eu arrisco falar como uma cooperativista de formação e de coração, que eu sou, que não é difícil a gente trabalhar por propósito no cooperativismo, porque ele se vende muito fácil. Efetivamente, por não ser uma organização lucrativa, ela tem como principal objetivo prestar um serviço para o associado, né? E gerar resultados para a localidade, para a comunidade que ela está, porque é ali que reside o cooperado que depende dela. É um modelo alternativo, e é por isso que eu achei super interessante você colocar no seu livro, né, Ressignificância, né, que ele é mesmo um modelo alternativo de geração de emprego, de geração de renda, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em catadores, né, de material reciclável, se organizando em cooperativas e conseguindo ali ter o sustento da sua família, conseguindo se desenvolver, então isso é muito, muito transformador. Até a própria cooperativa financeira, se a gente pensar enquanto cliente, como associado, né, dessa cooperativa, a gente para de gerar riqueza para uma instituição financeira tradicional, para um sócio, um acionista que eu não sei nem onde ele mora, onde ele reside, para você, enquanto sócio de uma cooperativa associada, gerar riqueza para si próprio. Porque, no final das contas, aquele recurso que, em tese, iria, né, de lucro para um acionista, ele retorna para o associado em formato de sobras. Isso é reaplicado na comunidade em que ele vive, isso é aplicado no negócio, no empreendimento, se é um cooperado pessoa jurídica. Então, a cooperativa, ela traz isso dentro do seu modelo de negócio de uma forma natural, de uma forma intrínseca. Então, eu não vejo dificuldades em trabalhar propósito dentro do cooperativismo. Para mim, é muito fácil e muito gostoso trabalhar. É belíssimo, né? Tem também uma coisa que eu notei com a experiência que a gente teve lá em 2017, foi maravilhosa, né? Até com uma preparação dos jovens para o cooperativismo, que tem muito a questão de valores, outros valores que não são estritamente financeiros, econômicos. Trazem sempre esses valores em termos assim da cooperativa, trazer palestras, apresentações, modelos educacionais, para que a solidariedade ali seja um fator
principal, talvez, né, da geração dessa renda. Perfeito. Isso também é um dos princípios das cooperativas, né? É o 5º princípio de formação, educação, formação e informação. A cooperativa, por natureza, ela tem que ter esse compromisso em formar o seu associado, capacitar e levar desenvolvimento social para o entorno da comunidade que ela está. Então, projetos sociais como esse que vocês fizeram uma avaliação, né, há 7 anos atrás conosco, é um dos exemplos de projetos que as cooperativas apoiam, né? Então, elas têm isso por vocação. Inclusive, na própria lei cooperativista, há a obrigatoriedade das cooperativas desenvolverem um fundo específico para essa finalidade, que se chama FATS, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. E esse dinheiro precisa obrigatoriamente ser aplicado para o desenvolvimento social da comunidade que ela está inserida e dos associados, que são os donos da cooperativa. Então, não é incomum você ver uma cooperativa levando formação, capacitação para o seu cooperado, desenvolvendo projetos socioambientais na comunidade. Elas fazem isso por princípio, como esse que eu coloquei, e por um outro princípio que ela tem, que é o 7º, que é de interesse pela comunidade, mas que eu gosto de chamar de compromisso com a comunidade. Então, é uma organização de princípios, tá? Ela faz isso não só por marketing, porque eu quero aparecer, quero estar bem, né, para todo mundo ver um resultado. Não, ela faz isso porque é inerente ao modelo de negócio dela e dos princípios que ela tem. Nesse programa de jovens, o retorno foi espetacular. Foi um dos maiores, assim... Modelo conservador, né? No modelo conservador que a gente sempre usa, você sabe muito bem, né, trazendo o custo para valores econômicos, que muitas vezes não às vezes bem maior do que o custo financeiro para a própria instituição. E diminuindo os benefícios, porque você tem risco, né, que a gente envolve dentro dos benefícios, questão de taxa de sobrevivência, taxa de juros, todos os riscos que envolvem. Eu lembro que eu estava lendo o relatório, por mais que naquela época eu ainda era muito novo, eu vou ter que ser sincero, eu ainda estava na graduação, eu li o relatório e foi um dos relatórios que eu li, que a gente fez, foi um dos maiores retornos econômicos que eu vi. Eu tenho até aqui o valor exato, se você quiser, era de... Vamos recordar, então. A cada R$1 investido no programa foram gerados R$25,82 em projeção de renda para os jovens. Exponencial. Sim. Então, e só para a gente, talvez, falar para o público que projeto que era esse, que a gente está falando aqui sobre o impacto dele. Era um projeto de educação cooperativa para crianças e adolescentes. Então, qual que era o objetivo? Era de forma transversal, dentro do ambiente escolar, levar os princípios, os valores do cooperativismo para crianças e adolescentes, né? Isso era transversal, não era um projeto social conteudista, né? E olha que interessante, ainda que na transversalidade, não levando isso de uma forma tão direta, teve um resultado também super importante, né? Como esse que você colocou. E de forma equitativa também, né? Porque o Hoover lá, quando a gente vê a questão de relação meninos e meninas, também mostra uma projeção de muita equidade de gênero na valorização desse potencial produtivo. Eu queria aproveitar esse gancho também, né? Porque o que eu gostei bastante, né, dessa avaliação desse programa com jovens é que a gente fez uma avaliação social, né? A social, por exemplo, não adianta você fazer uma avaliação social mostrando que teve realmente um impacto no geral. Legal, teve um impacto no legado, deu para você fazer, baseado numa metodologia correta, ele trouxe o legado que ele aprendeu dentro do cooperativismo para a comunidade dele, que nem você estava falando. Legal, no geral, sim. Agora, é interessante a gente destrinchar isso aí para ver se realmente foi equitativo. Assim, pessoas de diferentes raça, gênero, escolaridade. Será que eles estão recebendo o programa, o benefício, do mesmo jeito? Um branco está recebendo o benefício do mesmo jeito que um negro. Uma pessoa com uma escolaridade maior está recebendo o mesmo... pegando as informações e replicando do mesmo jeito que uma pessoa com menor escolaridade. Isso é importante. E o programa ele mostrou isso no geral. Claro, então, assim, teve alguns estados que foram um pouquinho não tão equitativos, mas esse que é o interessante. Quando você, mesmo não sendo equitativo, é interessante você ver os que não são para você traçar ações e programas para potencializar, né? Então, uma questão da avaliação, né? Vou trazer muito que eu voltei do evento ontem, né? Uma questão que eu acho muito interessante, que eu percebi, é que eu vi relatos lá, conversando com as pessoas, que eles falaram que eles tinham preconceito com a avaliação porque achavam que a avaliação era só para mostrar as coisas ruins do programa, o que tinha para melhorar.
Só que não, você tem que ter uma visão geral para você melhorar a gestão, em alguns casos, aprimorar o que já é bom, mas, assim, é importante você ver essas questões, não é? Eu acho sensacional isso, porque eu me lembro que na época que realizamos essa pesquisa, né, ela foi um divisor de águas, né, porque depois que a pesquisa foi realizada, que a gente identificou os pontos positivos, os pontos de melhoria na pesquisa, depois de um tempo houve uma reformulação, uma reestruturação no programa, mesmo? e a pesquisa foi fundamental para a gente dar novos passos. Ela tinha como foco a educação cooperativista e na sua segunda versão, ela continuou com a educação cooperativista, mas trouxe a educação financeira, a educação empreendedora e a educação ambiental. Então, atualmente são 4 pilares que o programa abarca, né? Então, ele ampliou um pouco o seu escopo. Ampliou o portfólio dos valores. Continua ainda como um projeto pedagógico dentro da escola, não é conteudista, está ainda mais vinculado a BNCC, né? Então, o projeto ficou realmente bem mais completo e a pesquisa ajudou a descortinar, né, o que a gente precisava entender que não está legal, precisa evoluir, e o que a gente precisava manter. Né? Eu me recordo também que um exercício muito bacana que nós fizemos anterior, né, prévio à pesquisa, foi o marcológico. Exatamente. Que é o primeiro ferramental. É o primeiro ferramental. Usa, né? Sim. E ali eu falo que ele parece que é um processo de autoconhecimento organizacional, porque talvez a gente não tenha refletido anteriormente sobre objetivos do programa, com tanta clareza, com tanto diálogo, e ali abre, né, a possibilidade da gente revisitar a proposta de valor, revisitar os objetivos, os indicadores, né, entrega benefício para quem, então acho que ali... Os indicadores, né? Por que os indicadores, né? Assim, isso é legal a gente conversar sempre, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele número achando que é indicador, né? Então, quantos beneficiários, né? Eu tinha um professor no doutorado, estava falando de doutorado aí, realmente mexe com o nosso parafuso mental. É verdade. Mas eu tinha um professor maravilhoso, ele tinha 83 anos, né? E ele perguntou para a sala dos doutorandos, nós éramos 9, o que era um indicador, né? Aí os 9 se entreolharam e tal, ficou aquela coisa. Não, é um dado, é um número, ficou aquela coisa, né? E ele deixou aquilo acontecer durante os 10 minutos, 15 minutos, só para chatear a gente, né? Porque ele já tinha a resposta. E ele, ao final, falou assim, olha, desculpa, mas nada disso vocês falaram indicador, porque indicador é um numerador sobre um denominador num espaço específico do tempo. Olha, deixa todo mundo filosofar para trazer essa explicação meu Deus, objetiva. E no marco lógico a gente fica lutando, né? Que raio de numerador que eu estou falando, denominador e espaço de tempo, porque isso pode mudar completamente a sua perspectiva, né? Você pega, por exemplo, acidente de trânsito em Brasília, né? Se você botar o numerador, número de veículos acidentados, pelo número da população nos últimos 2 anos, você tem um indicador. Se você variar qualquer um desses aí, então você pode massagear esse indicador para mostrar que a coisa está melhorando, né? Então, a importância, né, de antes a gente estabelecer esses indicadores, que prazo de tempo a gente quer aquele impacto, para realmente ser um processo de ciência da gestão. Né, de uma gestão que está compromissada realmente com a transformação socioambiental. E isso foi muito bonito naquele trabalho, né, porque tudo isso que a gente chegou foi a partir de marco lógico, foi trabalhado e todo o percurso de coleta de dados, de utilização do ferramental foi em base aos indicadores pré-estabelecidos e que não mudaram ao longo do caminho. Exatamente. Né? Ninguém tentou, como massagear. Ou eu falo assim, de a gente tentar extorquir o dado, né? Isso. Torturar o dado até ele falar o que a gente quer que ele fale, né? Fica torturando o indicador, não. Ninguém manipulou a informação. A gente foi buscar efetivamente o que era natural, o que era próprio do programa. E né? essa sua fala de que isso levou ao programa a ajustar para um avaliador, porque não é nem para dar prêmio e nem ser um porrete a avaliação. Exato. Ela é realmente para ser um instrumento estratégico da gestão. E esse era um programa estratégico para a organização, porque era o mais antigo do portfólio de projetos sociais. Então, já tinha muitos anos. Era o momento mesmo de ter uma avaliação de impacto e entender, né? Se a gente quisesse dar um passo a mais, eu acho que era seguro ter esse entendimento e seguir com mais... Mas é mais segurança mesmo, né? Daí para frente. Eu acho que é uma bússola, né? Uma bússola. Dá um norte. Para onde realmente nós estamos querendo andar, né? Agora, a gente estava comentando anteriormente que não são todas as organizações... aí vocês me corrijam, porque vocês estão nesse meio
mais tempo do que eu, que tem essa mentalidade para pesquisa de impacto. Ainda se exige muito, né, das equipes que tragam resultados, né, as pesquisas de resultado. E tem uma grande diferença, né, de resultado para impacto. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu sinto assim, existe uma aceitação maior entre governos e OSCs para buscar entender os impactos sociais e econômicos de projetos e programas que eles fazem, sociais, ambientais, né, dentro dessa área de ASG, né? Eu acho que ainda tem uma dificuldade um pouco grande, principalmente para o ramo empresarial, você que trabalha bastante com investimento social privado, né? Porque, querendo ou não, as empresas elas ainda têm aquela visão de que lucro é importante. Está mudando, claro, aos poucos, um processo importante de mudança. Eu concordo muito eu acho muito legal que você falou no começo que as cooperativas elas têm como o core business dela essa questão social, né? A questão social. E o que eu acho de empresas é que eu sempre bato nessa mesma tecla em basicamente todos os podcasts que a gente faz, é que o ASG, ele não era para ser uma parte, tipo assim, uma parte, um projeto da empresa. Por exemplo, um departamento de compliance, que é um programa, um projeto deles que visa o compliance, ou um programa deles que visa o social, um programa social. Não, a questão de ASG tinha que ser o core da empresa. Porque eu sei que muitas vezes tem um pouco da dificuldade de lucro instantâneo no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso traz uma reputação. Você vê até empresas que têm mercado aberto, né, na Bolsa de Valores, as pessoas hoje em dia elas estão valorizando a questão do ASG. Perfeito. Né? Não é um extra, não estou fazendo um extra dentro da organização ao fazer a ASG. Ele está intrínseco à estratégia de negócio, está transversalizado, né? Exatamente. Onde eu trabalho atualmente, eu sou coordenadora, né, de sustentabilidade, e o nosso grande desafio, e é o que a gente está fazendo, né, e está conseguindo, é transversalizar o tema. Sim. Então, embora eu esteja como coordenação, há uma coordenação desse assunto, mas a gente entende que é um tema que ele precisa estar em todas as áreas. Então, se eu sou da área de compras, eu tenho que ter processos estruturados para compras sustentáveis, para avaliar o meu fornecedor, ou pelo menos os mais representativos, né, na cadeia de fornecedores. O tema para a instituição financeira, que é o mais importante, as finanças sustentáveis, porque é ali que está o core business. Então, qual é a representatividade da carteira de crédito da instituição financeira destinada para verde, destinada para social? Então, a gente tem que entender isso, né? E por aí vai, dentro da área de gente, a gente precisa trabalhar diversidade, precisa trabalhar inclusão. Que e assim a gente vai transversalizando o tema. Falar um pouco mais desse dia a dia, como é que é trabalhar assim? Que ferramenta que você tem para fazer? Muito interessante. Eu falo que a gente não pode centralizar esse processo na gente, porque na área de sustentabilidade ela não tem competência para tocar todos os processos da organização, mas a gente precisa ser um pouco de especialista generalista. A gente tem que entender um pouquinho de tudo na organização para ser o grande vetor do tema em diversas áreas. Então, eu acho que o grande trabalho é ser um bom articulador, um bom influenciador interno para a gente trazer as pessoas e as áreas para abraçarem isso como uma nova forma de enxergar o que elas já fazem. Sim. Então, não é deixar de fazer um bom processo de recrutamento e seleção, mas é entender que nesse processo de recrutamento e seleção eu preciso colocar uma lente epistemológica, vamos dizer assim, um novo olhar para olhar para a diversidade, para olhar para a inclusão. Eu não vou deixar de fazer avaliação de fornecedores, mas no meu processo de avaliação de fornecedores, será que eu não consigo colocar critérios ASG para avaliar se essa pessoa que eu estou contratando também pensa em sustentabilidade? Porque, de alguma maneira, a minha organização, ela é indiretamente responsável pela sua cadeia de valor, né? Então, o nosso papel no dia a dia é fazer com que as pessoas entendam isso e coordenar todo esse tema. Eu preciso entender os indicadores, eu preciso entender as práticas, porque, no final das contas, a minha área reporta isso para o mercado. Reporta para as partes interessadas por meio dos relatórios de sustentabilidade, a gente que desenvolve as políticas, né, de responsabilidade social, ambiental e climática. Então, a gente tramita em diversas áreas, né, internamente. Há finanças sustentáveis também, então entender o que está tendo de tendência nesse tipo de mercado e levar para o pessoal do crédito, levar para o pessoal dos seguros, levar para o pessoal do consórcio, chamar todo mundo para sentar à mesa e conversar com o que a gente chama hoje dentro da nossa organização de sócios da sustentabilidade. A gente tem um processo que a gente criou para que as pessoas se sintam corresponsáveis por esse tema lá dentro. Então, a gente vai aos poucos criando a cultura e fazendo com que o tema vá entrando transversalmente dentro das esferas, diversas esferas, né?
Que legal. É mais ou menos essa a nossa rotina. Que legal. Rotina deliciosa. É verdade. Desafiadora, porque tem que ter muito relacional, né? Tem pessoas que já estão convencidas, entendem, tem umas que ainda não, tem algumas pessoas que têm uma certa descrença, então a gente tem níveis e momentos diferentes com cada área, né, para fazer com que o assunto adentre, né? Coisa ficar redonda, né? Importantíssimo isso aí. E ter uma governança dedicada, né? Uma governança que efetivamente acolha o tema, discuta o tema nas reuniões. Então, ter um comitê de sustentabilidade, tramitar os assuntos nas reuniões de diretoria executiva, tramitar o tema, né, para conselho de administração, isso é fundamental para que tudo isso ganhe legitimidade e aconteça de uma forma institucional segura, responsável e efetiva. Não fique só aquele ASG do discurso, né? Mas que a gente viva o que efetivamente a gente prega, né? Como uma comunicação institucional. Entendi. Legal demais. E, assim, voltando então para a questão da avaliação de impacto, que você até tinha perguntado, eu acho interessante a gente entender aqui também que a avaliação de impacto, ela não é resultado. Né? Isso aqui é importante deixar claro, né? A gente até estava conversando sobre isso, porque eu vejo muitas vezes que eu vejo muitos relatórios falando, o impacto do projeto foi esse. Aí quando você vê os impactos, por exemplo, um impacto de um programa de educação, aí você vê lá, 10 milhões de jovens impactados na América Latina, no projeto de educação. Isso não é impacto. Né? Não adianta você falar, todo mundo que participou daquele programa recebeu o impacto. Né? Além disso, eles foram expostos. E aí é isso. Como que você consegue garantir que realmente a pessoa que recebeu aquele benefício, ela foi impactada ou não? Então tem toda uma metodologia por trás disso. Eu acho que as empresas, até o governo e algumas OSCs, elas ainda têm um pouco de dificuldade de como medir esse impacto. Né? Principalmente o social. Eu acho que as pessoas estão numa análise econômica um pouco mais, tá um pouco mais direcionado, mas eu já ouvi pessoas falando que a análise econômica é difícil, demanda muito tempo, por exemplo, consultorias contratadas para fazer uma avaliação de impacto econômico. Já vi pessoas falando que se traumatizaram porque demandaram muito tempo dos consultores para adquirir os resultados, mas não é para ser desse jeito, entendeu? O social muito menos, ambiental. Então, assim, entender o que você quer, baseado, claro, e é o primeiro passo que a gente estava falando aqui, no marco lógico, Exato. Que é o que vai guiar tanto o consultor quanto principalmente o que a empresa, a instituição quer, é o primeiro passo mesmo para você entender como que você vai calcular isso aí. Agora, o cooperativismo tem uma coisa interessante, né? Só eu aprendi direitinho a lição, né, daquela experiência, é que impacto é essa exposição, de repente, a valores e como você usa esses valores na vida real, tanto no âmbito da sua vida quanto no âmbito de produção econômica. Então, com o cooperativismo já ajuda muito, porque ele é baseado em muitos valores. Né? Já se propaga muitos valores da solidariedade, né? do trabalho conjunto, da sobra, desse entendimento todo, e que acaba virando, também se dá um modelo econômico nesse sentido. Né? Então, você pode aplicar esses valores que você está aprendendo nesse processo formativo também no seu dia a dia profissional. Porque muitas vezes a gente vê na globalização e agora com a radicalização, quase voltando ao mercantilismo, né? É uma coisa muito assim, o individualismo, é a antítese, né, do cooperativismo, é o lucro individual, ele tem como ponto principal que se eu perco, você ganha, se eu ganho, você perde, então você precisa perder. Que é uma antítese, né, do que a gente vê do cooperativismo. Né? Exatamente, é a teoria do ganha-ganha. Então, eu acho que na cooperativa, a gente tem até mais uma facilidade, né, de ver isso na prática acontecendo, na realidade. Exato. Miguel, a gente está saindo de uma era do cooperativismo, de muito discurso, porque quem vive o cooperativismo entende isso que você falou na prática, dos impactos, porque a gente percebe, a gente vivencia, quem trabalha em cooperativa em comunidade
sabe para onde o crédito foi aplicado na vida do cooperado, como isso melhorou a vida da família dele, como isso prosperou o negócio dele, é visível. Então, a gente tem muito isso no discurso de que o cooperativismo traz um desenvolvimento territorial sustentável. Só que há muito tempo se tornou um discurso e, recentemente, começou-se a materializar esse discurso em impacto. E aí eu tenho aqui que fazer uma alusão, né, e um elogio ao Sistema OCB Nacional, que conduziu recentemente uma avaliação de impacto do cooperativismo brasileiro, que efetivamente demonstra os impactos sociais e econômicos do cooperativismo como um todo, na economia, na esfera social e tudo mais. Então, a gente começa a evidenciar tudo isso que você colocou, né, que as cooperativas naturalmente fazem em números. E isso tem ajudado muito na defesa política e institucional do cooperativismo em esferas federais, porque, né, as pessoas desconhecem o movimento e às vezes cria uma certa descrença, e quando a gente vem e mostra dados, olha só como que isso gerou para o PIB do país, olha o que isso diminuiu no número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, olha como a gente gerou riqueza para esse local, olha como isso trouxe, né, diversos benefícios. E também nos modelos contrafactuais, o que a gente deixa de perder se a gente não tem o cooperativismo no Brasil? Então, é uma pesquisa importante que foi conduzida recentemente, inédita. Eu achei excelente. Não é? E traz isso tudo para ver esse dado do PIB. Aqui, não, eu falo algum desses dados que chamam muita atenção, muita atenção. Né? É verdade. Chama atenção mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum dado um pouco mais. Eu vou dar uns dados setoriais aqui, por exemplo. 53% de produção de grãos do país, 25% da capacidade de armazenamento no país. Não, peraí, 53% da produção de grãos do Brasil tem base cooperativa? Sim. A gente tem cooperativas agropecuárias muito fortes e consolidadas tem que divulgar no isso sul. para todo mundo. Eu vou falar uma informação aqui, eu preciso de dados para exemplificar. Claro. Eu não tenho isso aqui agora. Você quer dar uma olhada aqui? Não, eu acho que ele não está nessa pesquisa especificamente, mas boa parte do PIB agropecuário do país passa pela mão das cooperativas agropecuárias. Então, não esse impacto, ele vem desse reflexo. A gente tem cooperativas muito grandes, muito bem consolidadas, especialmente na região sul do país. E, às vezes, muitas pessoas têm o entendimento de que a cooperativa é aquela pequenininha que produz leite. Gente, o cooperativismo ele é muito pujante no Brasil. Ele é muito grande, ele tem números econômicos muito relevantes. Às vezes as pessoas pensam que a cooperativa é só aquela de reciclagem, que tem todo o seu valor, né? Exatamente. Todo o seu papel social importantíssimo. Passa muito essa imagem, né? Mas não é só reciclagem, né? A gente tem só para encerrar, claro. Desculpa. A gente tem no Brasil um modelo de cooperativas de saúde, que é o maior do mundo, né? E aí eu vou falar até o nome aqui do exemplo, que é a Unimed. A Unimed é uma cooperativa de saúde, de trabalho médico, e é a maior do mundo. Esse modelo de cooperativismo de saúde é brasileiro. E ele foi já exportado para outros países, esse formato de organização, né, do trabalho médico. Então, a Unimed é uma cooperativa, a Aurora é uma cooperativa, a Lara, a Coama, a Cocamar, que são cooperativas agropecuárias, o Cicobi e o Sicredi são cooperativas financeiras no Brasil. Então, a gente tem, assim, uma série de cooperativas grandes e famosas que, às vezes, a gente passa pela rua, vê e não sabe o que é. Mas a economia do país gira muito em torno do cooperativismo. E essa do crédito, por exemplo... tem a implicação daquele que produz o crédito, mas a ampliação de cobertura a esse crédito para a população mais vulnerável é inacreditável. Né? Você pega todo o sistema de cooperativa, não teria outra alternativa, porque os bancos públicos por si só não conseguem chegar onde tem que chegar. Né? As cooperativas financeiras hoje, elas estão em mais de 400 municípios, onde elas são as únicas instituições financeiras. E geralmente esses municípios são municípios pequenos, vulneráveis, e está desassistido da rede tradicional bancária. A cooperativa tem o interesse de estar lá, de desenvolver esse local. Às vezes é um local que, do ponto de vista de uma análise de viabilidade financeira e econômica para um banco, não tem sentido nenhum ele estar ali, porque ele não vai ter retorno. Mas a cooperativa ela não vai olhar só o retorno. Ela vai olhar o grupo de associados que está ali, que depende dela, porque o objetivo dela é prestar o serviço para aquele cooperado. Ela não tem intenção de lucrar, né? Porque o lucro não é dela, ela precisa distribuir. Então, olha que interessante, né? Ainda promove a inclusão financeira, né? Traz a bancarização. Exatamente. Eu vou falar a verdade, para mim isso foi uma reviravolta a Unimed ser uma cooperativa. Sim. Eu jurava que fosse privado. Não, porque eu acho até engraçado que o meu cunhado, ele estava trabalhando numa consultoria também, ele estava falando da experiência que ele teve para um projeto que eles estão avaliando a Unimed, né? Fazendo uma auditoria lá com eles. É bilionário o negócio, assim, com laboratórios com laboratórios, assim, de tecnologia de ponta da saúde. Então, assim, muito legal mesmo. E você falou bastante sobre essa questão aí dos produtos agrícolas, né? E, realmente, eu estou pegando aqui os dados, só no cooperativismo exportador foram
em 2024, 8,4 bilhões de dólares investidos em iniciativas e 2,5% de todas as nossas exportações do Brasil foram através de cooperativas. Perfeito. Então, assim, realmente os números são impressionantes. Agora, em relação ao mundo, o Brasil tem, assim, que posicionamento de cooperativa? Em número de cooperativas? Não, assim, o que seria o normal em outros países? O Brasil está mais avançado em termos do cooperativismo? Ele está na média? Ou depende do setor? Como é que é isso? Nós estamos bem avaliados internacionalmente. A gente, inclusive, é benchmark, né, para outros países em alguns aspectos. O cooperativismo de saúde é um exemplo, que é uma invenção nossa, né, do Brasil, e tem outros países que copiaram o modelo e fazem. Né? O cooperativismo de crédito, digamos que em alguns outros países, eu não vou me arriscar a falar qual, para eu não falar né, informação equivocada, mas talvez ele seja um pouco mais avançado, porque lá tem alguns países que têm mais cooperativas financeiras do que bancos tradicionais já. A Índia tem um poder muito grande, né, de acesso a crédito. Mas a gente tem bastante... Nós somos referência, assim, em muitos aspectos no cooperativismo brasileiro. Se a gente pegar as 300 maiores cooperativas do mundo hoje, né, e reunisse a economia delas, nós seríamos o 9º país. Né? Legal. Em termos econômicos, né? Falando assim, de PIB, né? Vamos dizer. Legal. Então, é um modelo muito representativo. Sim. Muito bom mesmo. No Brasil, hoje, a gente tem um pouco mais de 4.000 cooperativas que são cadastradas no sistema OCB, né, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras. E acho que são 25 milhões de empregos gerados, né, pelas cooperativas. E dessas... Desculpa, vamos corrigir. 25 milhões de associados em cooperativas 25 brasileiras. milhões de associados. Exato. Ou seja, ele está falando de mais de 10% da população. 5,8% de cooperados. De cooperados, isso mesmo. Mais de 10% da população brasileira. Se pegar a população produtiva, a gente chega aí a uns 30%. Que legal. Impressionante. E realmente esse trabalho aí de avaliação deles foi fenomenal. Achei interessante demais dar uma lida nesse documento. Eu acho que até vale colocar o link na descrição do vídeo, né? Quando a gente for publicar, seria interessante. Mas você acha que, assim, sobre a avaliação do cooperativismo, a gente falou de questões positivas. Qual é a sua visão geral sobre a questão da avaliação das cooperativas no Brasil? Assim, você falou desse inédito, teve a nossa experiência, mas você acha que tem alguma observação sua que possa ser... Do ponto de vista da pesquisa, das pesquisas de impacto? Os programas estão sendo sistematicamente avaliados ou precisa ainda Sistematicamente evoluir? Não. Eu enxergo um movimento pontual. Né? Eu preciso ter um objetivo claro para eu encomendar ou ter uma justificativa para fazer uma pesquisa de impacto. Eu não percebo isso ainda como uma cultura de fazer pesquisa de impacto. Embora eu acho que isso pode, num futuro, talvez no médio e longo prazo, ser melhor compreendido, porque isso ajuda a gente a defender política institucionalmente o próprio movimento cooperativista e a endossar, né, alguns discursos, né, que a gente às vezes sempre fala, sustentabilidade está no DNA, mas me comprove como isso, e o impacto vem para ajudar a gente a diminuir esse distanciamento entre o discurso e o que efetivamente acontece, né? Temos boas intenções, mas e a prática? Vamos cobrir esse hiato aqui, esse gap com uma pesquisa importante. Por exemplo, onde eu trabalho, eu lido com investimento social privado, alguns programas já receberam avaliação de impacto, né? E recentemente tem alguns estudos que estão sendo conduzidos internamente, mas no campo da educação financeira. Estava até conversando, né, com o Lian antes da nossa gravação aqui, e aí a gente já tem observado que grupos de cooperados que participam de soluções educacionais de educação financeira e cooperados que não participam. A gente percebe que o grupo que participa, ele tem índices menores de inadimplência, são cooperados que investem mais na cooperativa, são associados que ficam num quadrante de aproveitamento de produtos e serviços financeiros mais vantajoso, né, para a cooperativa em si. Então, a gente percebe que ter uma pessoa educada financeiramente, consciência sobre o uso adequado do seu recurso, traz benefícios também para o negócio, né? Além, claro, do impacto para a própria vida, né? Para a vida dele, para a vida da família, porque a educação financeira transforma a vida das pessoas, né? Em diversos aspectos, até psicologicamente falando, né? Então, a gente já tem observado algo nesse sentido. Ainda não com o uso de estatísticas sofisticadas, né, com métodos tão bem cientificamente, né, definidos, mas a gente já consegue perceber essas mudanças. Então, eu entendo que pelo menos isso tá caminhando.
né? E até para que a gente consiga legitimar o investimento social privado dentro de uma organização, a gente precisa mostrar que isso tem influência no negócio, além, claro, dos impactos para a comunidade, né? Eu estava vendo o nível de endividamento da família brasileira, né? Pois é. E até tinha tem uma parte aqui do livro que são números absurdos, assim, né? A gente está falando de 70%, algum tipo de endividamento, uma porcentagem impressionante, né? Então, você falou o verbo que a gente tem até na nossa missão, provar. Provar. Né? Como é que a gente prova que a consequência, né, Gleice, de um endividamento no âmbito da saúde mental, no âmbito da violência doméstica. Exato. Assim, quais as alternativas efetivas a gente tem para fazer com que as pessoas vejam outros modelos de produção e de consumo que não seja esse neurótico do consumo pelo consumo, né? De saber de como a gente pode ter uma educação financeira, mas não é educação financeira só no sentido... de saber investir. Não é sobre isso que a gente está falando. Sim. Porque tem muita instituição financeira que pouco. fala assim, vou te dar educação financeira. Isso. Aí quando você vai ver o curso, está te ensinando a como investir, como ter uma maior rentabilidade. Exatamente. Não é disso que o cidadão brasileiro precisa, da pessoa comum. Eu nem vou fazer porque você Ela já pegou aqui o que eu estava querendo falar. Ela precisa entender a usar de forma consciente o seu recurso, por menor que ele seja. Sim. Né? O que eu posso fazer para renegociar uma dívida, melhorar um planejamento financeiro familiar, né? Aplicar também, se você tiver condições de aplicar, faz sentido também, mas é a gente se conscientizar, né? Eu acho que a gente não aprende isso na escola, a gente não tem isso. Não tem. É institucional. E eu falo com muita, assim, tranquilidade e segurança, e aí não é puxar um sardinha para o cooperativismo financeiro, e aí nem para a instituição que eu trabalho, eu posso até considerar as outras... Pode puxar, viu? Pode puxar. Vou puxar para a minha, mas vou puxar para as outras instituições financeiras cooperativas, que os trabalhos com educação financeira são trabalhos muito sérios e voltados para uma conscientização do cidadão. Tanto que a área que eu trabalho hoje se chama cidadania e sustentabilidade. Esse cidadania é de cidadania financeira. Então, é realmente colocar a pessoa como centro do processo e que ela tome o protagonismo das suas finanças, que ela entenda, né, o uso do recurso e faça isso da melhor forma para quê? Ter o menor... menos problemas psicológicos, né? Ter a vida familiar tá mais saudável, isso tudo impacta, né, de alguma maneira. E eu lembro que na educação de jovens, um dos itens da educação financeira era a percepção de consumo. Assim, será que você está consumindo o que você precisa consumir, mesmo com o desejo de consumir? Ou existe o desperdício ali por não estar consciente na sua percepção do que é consumo, né? Isso eu achava muito bacana, né? Porque é uma educação financeira que acaba expandindo para uma educação econômica, social, né? É porque a gente fala educação financeira, parece que é entradas e saídas, né? Que é o valor monetário. Mas o cooperativismo entendeu esse lado econômico e social dessa educação há muito tempo. E com esses mecanismos mesmo de levar para a escola, de perceber isso. Porque tá ficando insustentável. Isso, assim, como é que a gente vai chegar a um ponto de consumo pelo consumo? Estava notando, tem também estudos que mostram que se a gente chegasse no mundo, no nível de consumo dos Estados Unidos... Quantos outros planetas nós íamos precisar? Exatamente. Parece até aquele filme futurista que os aliens vêm, sugam tudo de um planeta, deixam nada e vão para outro, né? É verdade. Quase um... Mas eu não acho uma realidade paralela, não. Eu penso que se a gente não tomar conta, a gente não ter uma consciência ambiental, uma consciência financeira de tudo, a gente não pode perder isso como valor enquanto sociedade, né? E deixar de formar cidadãos com esse pensamento, porque... É difícil competir com o que a gente vê na televisão, que a gente vê, né, por aí. Sim. Que a todo momento exige que a gente consuma, que as coisas estão se deteriorando muito rápido, que eu preciso ter isso que lançou, que é novo. Rápido, né? Um ganho rápido, imediato. Claro. Que tudo né, como você colocou, para eu ganhar, você precisa perder. Então, a gente tem que se policiar e tem que se educar muito, né? Com certeza. E educar as próximas gerações. Sim. Nunca foi tão importante falar de sustentabilidade, né, em todas as suas vertentes, né? Lembro que... Aí, quando a JS... Eu lembro não, né? Mas, assim, baseado no que o Miguel fala... porque em 95 eu não era nem nascido, eu nasci em 98. Falar de sustentabilidade era um tabu, ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era avaliação de impacto. Eu mesmo demorei muito para entender o que é uma avaliação de impacto. Então, hoje, assim...
está florescendo, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Que nem a gente estava comentando. Eu queria até puxar o gancho aí de você falando no médio, longo prazo, a gente falando dessa questão aí sobre o futuro. Eu queria saber a sua visão, né, sobre o futuro do cooperativismo no Brasil e no mundo. Como é que você acha? Quais são as tendências que você vê? Né? Eu queria saber um pouco mais da sua visão sobre isso. Gente, quem sou eu para falar do futuro do cooperativismo, né? Eu não sei nem se o que eu posso trazer aqui são tendências ou se são os meus sonhos para um cooperativismo, né? O que eu gostaria de ver no futuro para um cooperativismo. Mas, assim, em linhas gerais, eu acho que o cooperativismo tem caminhado para uma maior digitalização, né, dos seus processos, da sua forma de atuação, uma modernização maior nessa questão de digitalizações, da inovação, cada vez mais se tornando um movimento competitivo, e aí quando a gente começa a trazer essas pesquisas, essas avaliações de impacto, vai ficando cada vez mais claro, né, que é um modelo que faz diferença na sociedade, mas gostaria de ver mais isso no futuro, né, mais modernidade, mais digitalização. Acho que a sustentabilidade cada vez mais é intrínseca ao negócio, mais encorpada na estratégia e menos como uma área extra, né, dentro da organização. Mas a gente sabe que isso é um processo, né? Todas as organizações, não só cooperativas, estão nessa jornada. Claro. E eu falo que é jornada porque quando a gente começa a sustentabilidade, não tem né, uma linha de chegada. A gente começa e vai fazendo isso infinito, né? Sim, com certeza. E acho que também a questão de diversidade, gênero, né? Ver mais mulheres, talvez, participando de órgãos de diretoria, de conselho, de administração é também interessante. Um sonho, mas eu acho que numa tendência aí futura, sustentabilidade cada vez mais trabalhada, né, afinco, acho que isso é uma consequência, né, dos processos. Mas eu queria só também, dentro dessa perspectiva de futuro, você teve gêmeos o ano passado, né, via foto, lindos, né? Sim. Na trajetória que você projeta para os seus filhos, aonde que entra o cooperativismo, assim, na sua família, para uma família. De repente, se eu e a Cláudia estivéssemos grávidos agora, né, e esperando um filho, o que você acha que é uma jornada de expor o filho mais próximo aos valores do cooperativismo? Miguel, interessante a sua pergunta, porque quando os meus filhos nasceram, eu me fiz essa pergunta. Eu projetei eles, sei lá, com uns 8 anos de idade, virando para mim e falando assim, mãe, você trabalha com o quê? Aí eu pensei, como que eu vou explicar para essa criança de 8 anos o que é cooperativismo? E aí eu tive a brilhante ideia de, no puerpério, que já não é um momento muito fácil da vida, e de gêmeos, escrever um livro. Que lindo, que maravilha. E aí eu escrevi Liz e Theo e A Viagem aos Planetas Cooperativos. Você tem uma cópia para mostrar para gente? Não trouxe, infelizmente, essa cópia. A gente vai botar na referência. Mas eu vou encaminhar para vocês um exemplar de presente, né? Poderia ter trazido, mas acabei esquecendo. E no livro eu conto o que é o cooperativismo por meio dos seus princípios para que a criança entenda. Não tem nenhum tipo de linguagem técnica, é uma linguagem muito acessível, muito fácil, para que as crianças se aproximem desse movimento. Então, ali vai falar sobre colaboração, sobre cooperação, sobre compartilhamento, sobre solidariedade. A sustentabilidade, ela vem de forma transversal no livro. A questão de diversidade e inclusão também aparece de forma transversal. Então, o que eu quero mostrar para as crianças é que é um modelo alternativo e respeitoso, né? Não só com as pessoas, mas também com o meio ambiente, com todos que estão ao seu redor, que é um movimento que gera valor compartilhado para todo mundo que participa dele, não para uma única pessoa. Então, é isso que eu quero deixar para os meus filhos, essa mensagem, que eles entendam que a mãe deles trabalha num movimento que dá orgulho, porque é muito fácil trabalhar com propósito em cooperativas. Que legal, que legal. E para finalizar, né, a gente podia ficar aqui um tempão, né, muito interessante. Já está acabando? Já está acabando. Já deu quanto tempo aí? Eu já tá aqui para fazer outras 48. Perguntas também, mas eu acho que a questão de perspectiva de futuro é muito importante. É muito importante, mesmo, né? É verdade. E tende a crescer cada vez mais, dá para perceber, assim, a gente mesmo sendo, que nem fala, baby steps é melhor do que realmente ficar preso no passado e não inovar e não procurar essa questão da transformação socioambiental, né? Exatamente. E aí, por último, assim, eu queria saber, você falou um pouco, né, sobre a experiência de como você quer dar o seu recado para os seus filhos. Eu queria saber quais são as sugestões que você tem para pessoas que seguem essa carreira, né? Que estão buscando essa carreira, que querem buscar essa carreira do cooperativismo e do investimento social privado. Legal. Bom, eu acho que quem quer entrar para o cooperativismo primeiro tem que estudar o
as cooperativas em profundidade. Eu vejo que poucas pessoas hoje entendem o que é uma cooperativa, o que é o cooperativismo. E quando entra, né, dentro para trabalhar com as cooperativas é que começam a entender na prática o que é. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, estudem o que é o modelo de negócio cooperativo. Isso faz toda a diferença para quem quer trabalhar com o cooperativismo em si. E eu acho que para quem vai trabalhar com investimento social, a gente tem que ter uma mente assim, muito profissional, sabe? A gente não pode tratar esse tema como algo muito amador, como algo extra-organização, como um apêndice da organização, descolado do negócio, descolado da atuação principal da organização. Eu acho que esse é um tema que evoluiu muito nos últimos anos, que saiu de uma perspectiva apenas e unicamente filantrópica. Filantropia tem o seu valor total, claro, tem a sua importância na sociedade, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ele saiu um pouco disso, que as organizações só faziam essa frente da filantropia, e começou a evoluir para que hoje a gente vê sobre investimento social estratégico. Então, eu acho que tratar desse assunto com profissionalismo, com números, com evidências, com pesquisas de impacto, eu acho que faz toda a diferença para quem está nesse meio, né? A gente não ficar só num discurso, às vezes muito apaixonante, que é muito lindo, mas a gente efetivamente ir para a prática e evidenciar o que isso gera de valor para as partes interessadas, para a sociedade, para a organização que investe o seu dinheiro nesse tipo de programa, né? Isso também volta para ela de alguma forma. Acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais abrangente, com profissionalismo, para a gente continuar defendendo esse tipo de trabalho e todos esses projetos continuarem acontecendo de forma sustentável. Então, acho que um pouco disso, né? Legal, legal. Você tem mais alguma consideração? Não, eu acho que você traz o elemento principal do que foi essa transição. A gente está falando de transição climática, que afeta todo mundo. Sim. Não é todo mundo. Uma questão de baixa renda. O alta renda pode botar no seu helicóptero, pode botar no seu... Não vai fugir. Né? Estamos todos dentro do mesmo planeta, não né, tem. Miguel? A nossa espaçonave é única, né? Temos a transição demográfica. Isso não vai afetar as empresas? Será que não está percebendo? Né? Redução, desigualdade de gênero que acabam acontecendo com sobrecarga, né, das mulheres. E aí a dificuldade de não ter um companheiro, alguém para estar ali vendo a paternidade materna como um direito. Né? Acaba ficando uma coisa mais uma sobrecarga. E aí a gente tem toda essa dificuldade da família também de pensar um planejamento familiar ideal que ela queira, talvez, né? Naquele momento do que é o amor, o afeto, né? Que é essa coisa linda que você tem dos filhos. E a transição epidemiológica, né? Doenças crônicas cada vez mais caras, a partir de um processo de consumo enlouquecido e que também afeta todas as empresas, todos os valores que a gente tem. Então, eu acho que o cooperativismo, ele traz uma coisa muito bacana, que é a visão de que é transformar com produtividade, mas com valor humano. Perfeito. Né? Então, isso manter sempre o equilíbrio. Exatamente. Então, parabéns. Realmente fiquei encantado aqui com o nosso bate-papo. Obrigada. Eu estou no processo aí de aprendizado também, só tenho 26 anos ainda, então, assim, essa conversa foi muito boa, muito legal. Abriu com certeza a minha cabeça, vou trazer para os meus trabalhos, vou trazer para o meu mestrado lá, que eu estou completando o meu 2º ano agora. Seu mestrado em que área? Relações Internacionais, que legal. Lá nos Estados Unidos. Estou morando em Washington. E aí eu estou cada vez mais querendo entender um pouco mais sobre essa questão do socioambiental mesmo, como que você consegue fazer uma integração socioambiental. Então, eu acho isso muito legal. A conversa foi muito boa mesmo. Então, é isso. Queria agradecer todo mundo aí que ouviu a gente, que participou até o final. Depois deixa o like, deixa os comentários e até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.